Então, bom dia a todos. Bom dia. Este curso, Cuide de Si, Resgate Sua Autoestima, ele é um curso presencial, diria 100% presencial, porque senão a gente fica só ouvindo a teoria. Se a gente não fizer os exercícios no corpo para saber se o corpo está de acordo, se assimilou, se está rejeitando, se está boicotando, né? A gente precisa da parte vivencial, que são os exercícios que nós vamos fazer. São dinâmicas de autoconhecimento, né? Então nós vamos trabalhar o nosso centramento. Tem gente que fica estrambelhado. Estrambelhado é que a alma saiu de dentro, como a gente diz, é o nosso abestado, quem diz aqui no Nordeste. Não tem remédio para abestado porque não é uma doença. O que ele precisa é se centrar, porque ele está para fora. Tem outro para trabalhar o medo, a raiva, trabalhar a nossa herança feminina e masculina. Uma coisa é eu ver, entender o que é que eu herdei. Outra coisa é na hora que eu vou fazer a dinâmica, com meus olhos fechados, como é que o meu corpo reagiu. Se o lado materno foi o que doeu e incomodou mais, ou se foi o paterno, e a gente entender. Então, por isso que ele é presencial. A gente tem que vivenciar para entender. E ficar só na mente, na cabeça, não resolve. A gente tem que ter o cognitivo a serviço da nossa emoção para que nós possamos dialogar consigo próprio. Né? Então, temos 8 a 10 dinâmicas. E, excepcionalmente, hoje, nós estamos abrindo uma janela para o Brasil, para que muitas pessoas que dizem, mas eu queria entender o que é que acontece nesse curso, o que é que nós vamos fazer lá? Eu tenho uma vista curta, não dá para escrever tanto, né? Porque muita gente pensa que é um curso que é para estar escrevendo, para estar decorando. Não é, é um curso para estar se vivenciando, para a gente estar vendo e autoconhecimento, né? Engraçado, eu disse isso, mas meu corpo disse aquilo. A mente mente, mas o corpo não mente. Então dê uma checada, a cabeça está dizendo uma coisa e o corpo está dizendo outra. Então a gente abriu nessa parte teórica, que é o primeiro momento, para as pessoas que nunca participaram desse espaço aqui, possam ver como é dizer, me interessa ou não me interessa. Por isso que nós estamos abrindo. Então vai ser mais ou menos 1h30 na parte teórica, é o primeiro dia. E quinta-feira nós vamos para a comunidade, lá para o projeto 4 Varas, e lá nós vamos aplicar e participar para ver como é que a comunidade, isso é aplicável na comunidade. Então aqui normalmente tem 2 tipos de pessoas. Tem pessoas que vêm para si, não, eu vim para cuidar da minha autoestima. Outros dizem, não, eu quero aprender para eu aplicar lá na minha comunidade. Então lá na comunidade você vai ter a chance de ver como é que a gente aplica. É uma técnica simples, onde a comunidade participa, faz as suas descobertas e... Então vão ter 2 momentos. Quinta-feira, que vai ser de 9h30 até as 11h, e hoje aqui. Então é um curso 100% presencial. A gente está só abrindo uma janela para que as pessoas tenham uma ideia do conteúdo que nós vamos falar aqui, tá bom? Então, nós estamos aqui no Pousadocas do Índio, que é um espaço de acolhimento. Nós temos o spa de massagens, então depois vocês verificam os horários de vocês, para vocês participarem. Geralmente no final do dia, depois das 5 horas, vocês estão mais ou menos liberados para fazer a massagem, para ficar um pouco consigo mesmo. E é verdade que vocês saíram do conforto da família de vocês, da casa. Então aqui nós vamos aprender a conviver, como viviam os índios na tribo, né? Juntos, a gente come junto, a gente reflete junto. Descobrir essa dimensão comunitária, de estar junto, da convivência nas diferenças. Nós temos a nossa equipe, a dona Zilma está ali, a nossa índiazinha, lá das 4 Varas. Foi quem recebeu vocês ali com a defumação na entrada. Tem o Wagner, tem a Aldeide, que é lá da massagem. Depois vocês procurem ela para saber o horário. Eu já agendei com algumas, né? Mas depois quiser me procurar. E temos o apoio, que é o Ribamar daqui de Beberi. Já fez vários cursos, e sempre quando tem, é a maneira dele se atualizar e nos ajudar. Então nós vamos começar hoje com essa parte sobre a arte de cuidar. Eu acho que todos nós somos cuidadores. A palavra curar só podem usar os profissionais de saúde, porque você tem uma doença, toma um remédio e se curou daquela doença.
nós não vamos trabalhar no campo da patologia, no campo da doença. Nós vamos trabalhar no campo do sofrimento. Para sofrimento não tem remédio. Sofrimento tem acolhimento, a terapia, a compreensão. Porque nós compreendemos que os nossos sintomas têm valor de comunicação. Quando o carro você conduz o seu carro, que acende uma luzinha, o que é que ela está querendo dizer? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você não botou bastante gasolina, a bateria não está gerando. Então, quando nós temos insônia, dor de cabeça, dor nas pernas, vontade de vomitar, é a luzinha acendendo para dizer, tem uma coisa errada. E a nossa tendência é aparecer uma dor, um remédio para parar a dor. Eu acho que tomar uma medicação sem entender a mensagem do sintoma é uma irresponsabilidade. Mesmo que seja o médico, e muitas vezes nós médicos, nós não estamos atentos a isso. A nossa preocupação é encontrar um remédio para parar aquela dor. Claro que a dor é insuportável, ela tem que ser parada. Mas se ficar só nisso, a gente está fazendo um trabalho sem futuro. É importante entender, né? Você diz, ultimamente eu ando tendo umas tonturas, ou seja, perdendo o equilíbrio. E qual é o remédio que eu tenho que tomar? Muitas vezes a pergunta é, o que é que anda lhe desequilibrando na vida? Será que é dificuldade de dizer não? Será que o que está desequilibrando é querer abraçar o mundo com as pernas? Aí você vai dar uma olhada, e quando você muda o seu comportamento, muda também, desaparece o sintoma, né? Então é importante a gente ter esse entendimento. Então a arte de cuidar, ela é dar sem exigir nada em troca e receber sem se sentir em dívida. Porque se você dá, há uma ilusão de que se eu te dei, você me deve. Então eu não dei, eu negociei. É um comércio. Eu investi na criatura errada, no banco sem fundo, né? Então o dar, ele é espontâneo. Não posso exigir, porque eu te dei, agora você me deve. Então essa é uma coisa. É acolher sem querer mudar o outro. Isso é uma mania que nós temos de pensar sempre no outro antes da gente. E agora nós vamos começar por entender por que a gente se dedica excessivamente ao outro, adoecendo a si próprio, né? Então vamos lá, Wagner. Nós temos um modelo clássico onde nós aprendemos para exercer um poder sobre os outros. Eu faço um curso que me dá poder para prescrever remédio, para fazer interpretações, para dar injeções, para dar massagem. Perceba que esse modelo clássico, a gente quase como que não existe. A gente está apagado. Então os diplomas nos permitem cuidar dos outros, prescrever remédio para os outros, analisar os outros e se sacrificar pelos outros. Esse é o modelo clássico, né? Nós não nos permitimos beneficiar das informações que a gente tem. É como a gente diz, casa de ferreiro, espeto de pau. Às vezes é um pessoal do campo da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, que tem filhos que estão tendo problemas seríssimos que as pessoas comuns não teriam. É como se a gente dissesse, não, mas por que ele não usa aquela informação para aplicar? Porque nesse modelo clássico, você não usa nada para você, porque você tem que se apagar, né? Então, nós não nos beneficiamos das informações que nós dispomos da nossa história de vida, da herança que nós tivemos dos nossos antepassados. É como se nós não pudéssemos. Eu nunca me esqueço, quando eu estava fazendo meu doutorado na França, eu fazia uns bicos para ter um pouco de dinheiro. Então eu dava aula na faculdade de enfermagem. E eu cheguei antes da minha hora, fiquei assistindo o primeiro dia de aula e uma professora, uma enfermeira, perguntou aos alunos: quem de vocês sabe tratar uma ferida? Aí uma disse: eu sei. Com quem você aprendeu? Eu aprendi com meu avô, que era raizeiro, que mexe com as ervas, que cicatriza com a maravilha. Ela ainda insistiu, perguntando em quem disse. Ela disse: pois tudo que vocês acham que sabem
não é verdadeiro. Eu agora sim vou ensinar como se trata uma ferida. Quer dizer, aquela criatura que trouxe uma experiência da família, que ela aprendeu pelo vir fazer, pela cultura popular, pela medicina popular, imediatamente na academia, no mundo acadêmico, isso não é sério. Então, o que é ser um profissional? É seguir um checklist por uma pessoa que nos dá? Eu não posso acrescentar da minha história? Ou juntar as duas coisas? Né? Então, essa característica bem que a formação, muitas vezes, é uma forma de nos impedir de trazer elementos da nossa cultura. O meu primeiro livro, que é O Índio que Vive em Mim, eu aprofundo exatamente isso. A impressão que eu tenho quando eu fui fazer faculdade é que eu não poderia ser cientista, caboclo, sertanejo, nordestino. Eu tinha que ser um outro. Né? A faculdade era mais ou menos assim. Tu ainda acredita em Deus, em Padre Cícero, São Francisco? Eu acredito. Então você não é um cientista. E aqui diz, eu não acredito em nada dessas besteiras. Agora você é um cientista. Então o que diabo é um cientista? É uma criatura que acredita nas coisas que vêm de fora e renega a sua história, as suas raízes, o seu povo. Né? Essa é uma questão para a gente refletir. Então nós nos privamos de usufruir do que herdamos dos nossos antepassados, nossos avós, sobretudo nós brasileiros, que temos descendências indígenas, africanas, europeias. Se a gente não trouxer um pouco da gente, a gente vira o quê? Um marionete. Né? Então, a formação parece voltada para transformar os outros, evangelizar os outros, gerando uma verticalidade que esteriliza as relações interpessoais. Né? E empobrece o cuidador. Ele só faz o que aprendeu e ele não cria. Então, o cognitivo, as informações que a gente recebe, fica a serviço do teórico, do racional, e nós não dialogamos com as emoções, ocasionando uma separação entre razão e emoção. São pessoas brilhantes, que têm um discurso maravilhoso e uma prática completamente dissociada. É a criatura que está desvinculada de si própria. Nesse sentido, o cuidar do outro muitas vezes traduz em descuido de si mesmo. Eu me descuido. Mas é um pouco o que exige esse modelo. Então essa separação entre o racional e o afetivo termina gerando uma dicotomia, uma separação entre a razão e a emoção, a mente, o corpo, a teoria e a prática, o que tem gerado a coexistência entre mentes brilhantes em corpos mutilados. Vem uma criatura brilhante, que às vezes com a conferência a criatura entra toda engembrada, mal pode, não é pela velhice não, mas é porque o corpo mesmo está todo... A gente olha que tem uma contradição, um discurso maravilhoso, holístico, e um corpo completamente prisioneiro, impossível de se articular um pouquinho. É como se essa dificuldade que o corpo tem de se articular, ele não tem com a mente, que a mente articula tudo. Né? A gente já vê que tem uma coisa ali errada. Então o acervo de informações é utilizado para os outros e não para mim. Então eu sou formado para seguir um checklist ou para fazer terapia ou ser terapeuta. Né? Como pode um ser divorciado de si mesmo encontrar sua inteireza, o seu equilíbrio e usufruir dos conhecimentos adquiridos? Eu tenho a teoria, a informação, mas eu não consigo. Isso talvez quem precisasse seguir esse modelo eram os políticos. Os políticos usam o que não é deles para eles. Não digo todos, né? Mas tem muita a classe política para enriquecer. Eu vou lá para ganhar. Se nós, do mundo acadêmico, a teoria que a gente pegasse é porque eu quero me enriquecer como pessoa, com certeza o nosso mundo seria bem diferente. Tal qual o acúmulo de bens materiais, em vez de converter-se em qualidade de vida, torna-se fonte de conflito e infelicidade. Tem muita gente que trabalha muito, ganha muito dinheiro pensando em ter uma qualidade maior de vida e traz sofrimento, é conflito, é briga, é droga, é dependência. Como diz Ave Maria, antes fosse pobre e fosse feliz. Né? O mesmo acontece no mundo também do cognitivo. A gente tem muitas informações, mas não ousa, porque a filosofia que nos alimenta nos impede de dar esse avanço. Tá? Eu queria que todos nós lêssemos pausadamente para a gente entender bem isso.
O egoísmo egoísmo é tão nocivo quanto a devoção excessiva. O egoísmo que nos isola dos outros, que nos faz superior ao outro, é tão nocivo quanto a devoção excessiva, onde nos anulamos em nome de um amor à humanidade, gerando culpabilidades àqueles a quem me devoto. Se sou valorizado pelo que faço e não pelo que sou, não seria uma forma de nos submetermos ao desejo do outro para sermos aceitos e valorizados? Veja com os dois extremos. O egoísta é aquele que ele pensa só nele e termina se isolando. Aquele que só pensa nos outros também se isola de si. Ele não cuida dele, só cuida dos outros. Todos os dois padecem da mesma solidão. É como tem uma filosofia que diz: eu sou amado pelo que eu faço e não pelo que eu sou. Então, se eu tenho isso no meu inconsciente, eu sou amado pelo que eu faço, no dia que eu não posso mais fazer, porque estou doente, me aposentei, a vida perde o sentido, vem a depressão, eu quero morrer. Porque eu acho que não vale mais nada. É bananeira que deu o cacho, como a gente diz aqui. É bananeira que deu o cacho, só tem que cortar. Então, eu sou amado pelo que eu sou. Quem tiver de gostar de mim, gosta com meus defeitos, a minha maneira de ser. E não eu ficar fazendo e esquecendo de mim. Né? Vamos lá. Quais são a base filosófica desse pensamento, desse modelo? O outro é mais importante do que eu, em vez de dizer, eu sou tão importante quanto o outro. Vocês vejam que o Evangelho lembra essa parte esquecida. Ama o outro como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu posso amar o outro? Né? Então, a maior prova de amor é dar a vida pelo outro. Esse é um lado do Evangelho que mascara a outra lado da medalha. Dar é bom, porque se eu dou é confortável. Ah, eu dou porque eu tenho. Agora, receber, aprender, precisa da humildade de dizer, isso eu não sabia. Essa experiência de receber eu não tinha. Aí você vê que a gente resgata esse outro lado cristão, que é pensar no outro, pensando em si, ama o outro como a ti mesmo. Mas se eu amo ao outro, o outro é mais importante do que eu sou um zero. Eu não valo nada. Que eu me lasque, que eu adoeça, como se isso fosse uma virtude. Isso é uma doença, uma neurose. Né? Então, volta um pouquinho, não sei se eu... Então, eu já falei, dar é gratificante, porque se dou é porque eu tenho. No entanto, receber e aprender com o outro exige a humildade. É um exercício que nós temos que fazer. Ok. Partilhar o amor ou exercer o poder? Esse é o desafio de quem dirige, dos gestores ou dos cuidadores. O Jung, ele diz, em suas reflexões, que o contrário do amor não é a violência. O contrário do amor não é a briga. O contrário do amor é o exercício do poder, da dominação. Lá onde tem o exercício do poder, ele tira do outro o seu poder de decisão e escolha. Não, aí lá vem os conselhos. Não faça isso. Isso está errado. Siga os meus conselhos. Então não existe mais o outro. Um ponto de vista é a vista de um ponto. E os outros pontos? Né? Então quando eu quero que o outro seja igual a mim, o outro não é mais ele. Olhe com meus olhos, deteste o que eu detesto, adore o que eu adoro. Ai, maravilhoso. Então não há mais você, tem eu e você. Então isso é um ato de dominação, de colonização. Né? Então ele não pode ser o que ele é, o que ele quer ser. Aí fica, o que a senhora quer que eu queira para eu querer? O que a senhora quer que eu queira para eu querer? Tudo que a senhora querer, eu quero. É uma sombra. Essa criatura não perdeu a sua dignidade, não sabe mais dizer não, de se opor, né? Invalida o outro e o outro torna-se um assistido. Todo dia tem que falar com aquele guru. Tem pessoas que digam, doutor Dabeto, você é meu guruzinho, minha filha, você está me agredindo, porque a coisa que eu mais detesto é este guru que fica dizendo que o povo está dizendo. Eu nunca vou dizer o que vocês vão fazer, provocando maltrato. Porque uma pessoa que vem chorando, ela quer um abraço, um acolhimento. Antes de chorar, diz,
Já sei por quê. Voltou pro sem vergonha, não foi? Eu não lhe disse? Foi bem feito, apanhou a pessoa. Além de queda, coice. Né? Que tem aquela história de queda, você tá no cavalo, leva uma queda. Tem uns que levam a queda, ainda levam um coice. E tem uns que além do coice, o cavalo dá caga em cima. Né? Ok. Então vamos ver agora, quando é que o cuidar prejudica o outro? Toda superproteção é um atestado de incapacidade que eu dou ao protegido. Quando eu faço as coisas pelo outro, eu estou dizendo, você é o incapaz, você é o incapaz. Eu estou gerando uma pessoa insegura, que não acredita nela, fica sempre esperando que venha de fora a mensagem para ele. Muitas vezes a superproteção mascara o medo da solidão. Eu tenho tanto medo de ficar só que eu fico me metendo na vida do povo, para poder um pouco telefonar e brigar. No fundo, eu não estou resolvendo o problema da criatura. Eu estou resolvendo o meu da minha solidão. Eu fico inventando coisa, ligar para um para outro, e como é que foi, cascaveando. Né? O Shakespeare nos diz depois de algum tempo, você percebe a diferença, a sutil diferença entre estender a mão e acorrentar uma alma. Então que a nossa ajuda como cuidador não seja uma corrente que aprisiona, onde o outro não pode discordar de mim. Eu me lembro sempre do seu Zequinha, lá no Projeto 4 Varas, que ele dizia, quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ele, discorde dele, e eu não me lembro se a terceira empreste alguma coisa para ele. Deve ser. Emprestou Deve ser não alguma coisa de dinheiro. de dinheiro que é. Quando envolve dinheiro, a pessoa se mostra. Então tira o poder dele. Não, se você deu. Depois você tira. Fazer quem. Talvez. Mas é O político interessante. que perde o mandato. Aí você pensa quem é quem. Dê poder, tira o poder. Ok, avança. Quais são as bases do novo modelo que nós propomos na terapia comunitária, no Cuidando do Cuidador, no nosso trabalho do Projeto 4 Varas? Aprendemos para viver o amor que gera autonomia e protagonismo. Então, nesse novo modelo, eu sou beneficiário do que eu faço. Eu não estou aqui por vocês, eu estou para mim. Vocês, com os questionamentos de vocês, quando discordam, me fazem pensar. Então, eu sou beneficiário. Isso é muito importante. Se eu chego e digo, eu agora poderia estar numa praia, tomando banho, bebendo aquela água de coco, mas não, estou aqui, nesta favela, nesta comunidade, e em vez de 70, só tem 7 pessoas. Eu abuso, olha, eu deixo o outro numa posição, né, incômoda, constrangedora. Então eu sou beneficiário. Por que eu estou fazendo esse trabalho social? Porque eu tenho que fazer a caridade para ganhar o céu depois desta vida. Se tiver, você nem vai achar, porque esse não é o caminho do céu, não. É negócio, é comércio. Eu estou aqui para mim. Eu, quando comecei a trabalhar com as comunidades, as pessoas vulneráveis, em situação de precariedade material e psíquica, eu descobri que a precariedade está também em mim, na minha visão de mundo como técnico, como professor, nas nossas instituições que ainda não abriram-se para saber acolher. É tudo as coisas, né, na base do checklist, onde a humanidade desaparece. Então, eu sou beneficiário. Eu estou fazendo esse curso para eu viver melhor. Se eu vivo melhor e eu sou melhor, onde eu chego, minha gente, eu trago luz. Aquela oração de São Francisco, que eu sempre gostei, onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu já mudei. Onde houver trevas, que eu seja a luz. Porque levar pressupõe instrumentos de dominação. Precisamos, e pressupõe que eu tenha. Eu também não tenho, eu também estou buscando a paz. Porque tem momentos que tem escuridão na nossa vida. Então é importante que a gente encontre alguém que seja luz, não é? Que lá e vem, aquela estou trazendo a luz. Aí a gente vê aquilo, né? Não é fazer terapia que é o mais importante, é ser terapeuta. É ser aquela que onde tem luz, ela seja. Onde tem trevas, que ela seja luz. Onde tem confusão, que ela seja clareza. Ser é diferente do levar e fazer. Aí parece mais um ato de dominação.
descobrir quem eu sou. Uma das coisas que mais me chama a atenção, mundo afora aí dando cursos, inclusive mais na Europa, muito mais forte, no curso de pós-graduação de psicologia, quando eu fiz esse trabalho, perguntei, começamos para a nossa história. Como é seu nome? Vitória. Vitória, quem te deu este nome? Meus pais. Qual deles? Não tenho a mínima ideia. Quem era Vitória? De onde eles se inspiraram? Não sabe nada de si. Agora pergunte, quem foi Freud? Freud nasceu às 3 horas da manhã na pequena cidade de Viena, filho de Ludovico. Blá, 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 blá. Que diabo de educação é essa que nós sabemos da história do povo, dos outros, e não sabemos da nossa? Por que é que eu não me deixam saber da minha? Porque eu vou me conectar com a força dos meus antepassados, com os guerreiros indígenas, com os africanos quilombolas. Por quê? Isso é no mundo todo uma educação que é pautada só. É como se o que eu sei vem de fora e não vem de dentro. Nesses dias, nesse curso, nós vamos trabalhar de onde vem a minha força. Nós não vamos mexer aqui em patologia, em doença, não. A minha habilidade, de onde ela vem, como é que ela foi construída. Foi a minha criança, que foi o meu primeiro mestre? Eu tenho que dialogar com ele? Ou será que eu preciso reforçar o meu lado sadio, né? Exorcizar aquilo que me impede de eu ser eu mesmo, né? Eu sempre faço. Tá carregando, viu isso? Eva, vai escrever. Nós temos o nosso lado inato e o nosso lado adquirido. Esse é um exemplo que eu gosto de dar, que fique mais claro. Claro que aqui é uma caricatura. O adquirido e o nosso lado inato. Inato é aquilo que a gente já nasce com ele. O adquirido é a educação que vem da cultura. Então, quando você nasce, por exemplo, numa família machista, se o menino chora, homem não chora. Homem não chora. Homem tem que ser duro. Então, o adquirido invade o nosso inato com valores, com certas crenças. E muitas vezes só nos resta 9% daquilo que eu sou. O resto é os outros dentro de mim. É proibição disso, é pecado daquilo, é não sei mais o que, onde o outro torna-se prisioneiro do adquirido, das imposições sociais, das crenças limitantes que impedem você de pensar. É neste sentido que se cria o sentimento, muitas vezes, de possessão. Eu, como psiquiatra, muitas vezes recebi pessoas em consulta dizendo que dava o sentimento de ser possuído pelo diabo, pelos espíritos maus. Todas as vezes que eu fiz essas terapias, esses diabos vivem, tem endereço, tem nome, é um tio, é um pai, é um avô, é uma mãe, é um vizinho. Não precisa ir lá para o outro mundo, não. É nesse mesmo que está aqui a ruindade. Então, nesse sentido, todos nós, cuidadores, nós somos, só tem para os processos das imposições sociais ou espíritos de vivências humilhantes, nós temos, o tratamento é o exorcismo. Neste nosso caso, o nosso exorcismo não é com fumaça, não é com grandes orações, é com a consciência onde eu vou descobrindo que isso aqui não é meu, isso aqui era da minha avó. Eu me lembro de uma pessoa que veio em terapia porque fracassava em tudo, não tinha sucesso, conquistava uma coisa e pá, quebrava tudo. Aí, doutor Alberto, eu comecei, estava crescendo, já tinha 3, 4 bugs onde eu estava fazendo o meu trabalho, aí de repente virou, barrou, quebrou tudo, começou de novo. Quando nós fomos ver na análise, na terapia, tinha uma crença, a sua avó dizia, dinheiro só traz maldição e sofrimento. Porque o avô dele, um dia pescador, homem muito simples, um dia
ganhou um dinheirozinho na loteria, gastou esse dinheiro tudinho com as raparigas, não deu um tostão em casa. Então ficou na mente que dinheiro só traz desgraça. Dinheiro só traz desgraça. Quando o neto, começa a desenvolver economicamente o sentimento de, como eu não quero a desgraça, eu dou um jeito do dinheiro ir embora, do meu sucesso ir embora. Quando ele descobre isso, lá se vai 10% que ele já entendeu, isso aqui é da vovó, não é meu não. Aí de 9 já passou talvez para 15. Então, aqui nesses dias, nós vamos fazer uma espécie de autoexorcismo. Isso aqui não é meu. Isso aqui é uma crença dos meus pais. Tem umas que são boas, que a gente deve conservar, mas tem outras que a gente tem que eliminar. É nesse sentido que eu digo exorcizar aquilo que me impede de eu ser eu mesmo. Transformar o mundo em que eu vivo. Se eu sou luz, eu tenho que cuidar é que a luz saia e não ficar falando mal das luzes, que às vezes talvez brilhem mais do que a minha. Incrementar a minha sensibilidade, minha empatia, minha compaixão, para entender o outro, compreender. Assumir as rédeas da minha vida e não ser conduzido pelos outros. E ocupar o meu lugar neste mundo. Essa é uma das dinâmicas que nós vamos fazer, porque tem acontecimento que nos tira do meu lugar, sobretudo quando a gente era criança. Quando você é criança, impotente, às vezes você sofre uma violência, sofre um abuso, uma situação onde você não pode dizer não ao inaceitável, só lhe resta dizer não a si próprio. E você sofreu e nessa hora a gente sai de dentro, a gente perde o eixo, a gente se divorcia para não sofrer. É o estrambelhado. Então tem uma hora que eu tenho que fazer o meu centramento, meu corpo e minha mente, o adulto que eu sou e a criança que eu fui. Então quando eu estou mais unificado, eu tenho chance de ter mais sucesso. A nossa proposta é aprendemos para conhecer e nos beneficiar do que aprendemos. Porque se eu me beneficio, os outros também. Onde eu chego, eu transmito. Sem precisar de discurso, sem precisar de conselho. A felicidade seja a condição da minha existência. Eu quero ser feliz. Ah não, meu filho, feliz só depois. Ah, nesse mundo é só sofrer. A quem interessa isso? A quem está no bem bom. Porque não quer perder que o outro tome. Então, a felicidade é a condição da minha existência. Né? Tem várias músicas das próprias igrejas que lembram, né? Deus te quer sorrindo, não é chorando, não é lamentando. Mas ainda tem gente que se identifica mais com Cristo crucificado do que com Cristo ressuscitado. Quem se identifica com o Cristo crucificado, está lá se crucificando o tempo todo. Quem é com o ressuscitado, está na partilha, na alegria, na celebração. Né? Que o amor seja a lei que me conduza. É o amor. A liberdade me permite fazer escolha e tomar decisões justas. Eu tenho o direito de errar. Se você não quer que seu filho erre, você vai superproteger. Você superprotege, ele fica inseguro. Minhas armas sejam o amor e as minhas defesas sejam o humor. Sai do drama, para rir. Depois eu vou explicar por que é importante o humor na nossa vida. Aprender para descobrir o meu potencial. Vamos todo mundo ler o que diz o Carl Rogers. A única coisa que se aprende realmente faz diferença no comportamento da pessoa que aprende é a descoberta de si mesmo. Se eu fiz um curso, no final eu sei fazer tudo dizer o que os outros disseram, eu não sei quem eu sou, você imagina a ansiedade e o vazio desta criatura. Não consegue. Né? Vamos lá. Quais são as bases filosóficas desse novo modelo? Eu sou tão importante quanto o outro. Para a gente completar a máxima do Evangelho. Ama o outro como a ti mesmo. Essa de o outro é mais importante. Quem está nessa ou está doente ou para morrer ou dando mau exemplo que viver é sofrer. Nós nascemos para ser felizes. Começar a ser feliz na terra para quando chegar no céu, lá você continuar a felicidade. Né? Então eu sou tão importante quanto o outro. Então você... Quando eu digo você é mais importante, eu vou lá para baixo. Quando eu digo eu sou mais importante, é o outro que vai lá para baixo. Sai da verticalidade para ir na horizontalidade. Né? É pela partilha fraterna, com humildade e pelo respeito às diferenças, que faremos do crescimento do outro
o nosso próprio crescimento. Eu cresço com o crescimento do outro. Dar é gratificante, nós já falamos há pouco, pode avançar. Então, ser cuidador é acolher a palavra do outro como elemento primordial do meu autoconhecimento. Isso na terapia comunitária, que é a escutativa, né? Quando você começa a falar mal da sua mãe, como a minha mãe era ruim, ela me batia, ela chegou a me queimar com uma panela de água quente. Quanto mais você fala da sua mãe, mais eu aprendo da minha. Eu escuto e digo, olha, eu tive uma mãe maravilhosa, minha mãe só era amor, nunca me bateu e conseguimos ter uma relação. Aí eu vou depois, em vez de brigar com a criatura, como é que você fala mal da sua mãe? Eu vou dizer assim, eu queria lhe agradecer, porque enquanto você falava da sua mãe, você me ajudou a ter consciência que eu tive uma mãe que foi um presente, eu nunca tive consciência disso, então obrigado. Então até no negativo a gente aprende. Não é para ouvir dizer, não diga isso, é pecado, não sei o quê. Saia desse lugar de juiz da humanidade, que não é lugar de cuidador, e muito menos de cristão, né? Então, na escuta ativa, eu faço da escuta do outro a escuta de mim mesmo. Cada vez que você fala de uma coisa, em vez de eu ficar pensando para contrapor, eu penso e digo, tive chance de ter tido uma mãe maravilhosa. Ou outro diz, a minha mãe era maravilhosa. Aí eu digo, teve gente que teve mãe maravilhosa, eu não tive essa chance. Você vai entendendo que nem todo mundo é igual, né? Aceitar o não saber. Se eu acho que eu sei tudo, que eu tenho doutorado, que eu estou mestrado, porque eu sou um especialista ou iluminado, isso é uma posição de poder, não é de amor. A posição do amor, eu não sei sobre você o que você sabe. Você sabe mais de você do que eu de você. Não, eu sei porque eu estudei. Não, isso é um ato de poder, né? Abre perspectiva para novas experiências e nova compreensão do mundo e nos faz mais tolerantes às diferenças. Jamais a palavra que domestica através de conselho, né, que vai gerando dependência, e sim a palavra que liberta, que acolhe. Quando Cristo, na época, pegaram Madalena, o livro da época dizia, as escrituras, que uma mulher pegasse adultério devia ser apedrejada. Era a lei que mandava. Quando pergunta o Cristo, e aí, tu é a favor ou é contra a lei? O que a gente faz com essa mulher? Ele saiu daquelas dúvidas, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? Quer dizer, por que nós queremos dar uma de Deus, de iluminado, de dono da verdade? Não existe a verdade, existem leituras. Nem fala das verdades transcendentais, o amor, a justiça. São verdades universais. Fora disso, existem leituras. Cada um lê a partir de onde está. Toda certeza é uma prisão. Quando eu tenho certeza de uma coisa, eu não quero mais nem dialogar, porque eu já sei. Por isso nós estamos vivendo um momento no Brasil onde a gente precisa refletir. Depois dessas últimas eleições, é uma espécie de duas verdades. Quem não está comigo está contra mim. A gente pode pensar diferente e ser amigo. Como o Brasil ficou dividido, porque um votaram no um, outro votaram no outro, e fica diabolizando o outro, isso só nos leva à guerra, à briga, à confusão, à desestruturação da sociedade. A família dividida, os filhos de um partido, os pais de outro, e não se fala mais. Quer dizer, nós estamos indo à destruição. Nós temos que aceitar as diferenças. É o choque da diferença que traz luz. É duas pedras batendo pedra com pedra que dá fogo, que clareia. Não pode ser pedra na cara do outro. Então a gente tem que trabalhar essa questão, né, da gente ser mais tolerante. O autoconhecimento nos leva ao resgate do amor. Nós reaprendemos a amar a si mesmo e aos outros e amar o universo. Então está tudo interligado, as coisas. Talvez a minha dor, o meu ódio, o meu ressentimento é da minha avó, que foi abandonada, que foi maltratada, e eu continuo com as coisas que são dela. Né? Então, enquanto eu não botar aquilo para fora, que eu não me libertar, eu também não liberto essa coisa. Por isso que eu considero
que a verdadeira cura é aquela que quando eu me curo, eu curo os que me antecederam e curo os que vão vir depois de mim. Essa cura que é só a ausência dos sintomas, isso não é cura. A cura é essa que nos abre, que eu sei que quando eu digo, eu perdoo meus avós que não souberam amar meus pais, que não souberam me amar, e que o sentimento de desamor não é contra mim, é uma falha da nossa herança maldita familiar, porque houve acontecimentos assim, desta forma. Então, perdoar é compreender que, né? Seria... Sistêmico, né, professor? Que é a visão sistêmica. Então, fazer da descoberta do outro a sua própria descoberta. Precisamos estar inteiros, conscientes de nossas infinitas potencialidades e recursos para enfrentar de forma mais sadia os desafios da convivência. De avançar. Nesse sentido, cuidando do outro, eu revisito a minha história. Se eu fui uma criança mal alimentada ou maltratada pela minha mãe, é muito interessante que quando eu estou cuidando da criança, eu estou revisitando a minha história. Só que geralmente eu vejo que eu estou dando melhor aquilo que eu não recebi. E que aquela ferida de ontem virou pérola hoje, né? O sofrimento pode conduzir ao fatalismo, à perda da confiança em si, nos outros e no futuro, gerando a síndrome da precariedade psíquica. O maior patrimônio de uma pessoa é a confiança em si. Quando eu perco a confiança em mim, eu não acredito mais em mim, eu não acredito mais nos outros e eu não acredito mais no futuro. Eu estou entravado. Então a palavra é fé, mas fé na pessoa, graças a Deus. Porque às vezes você tem que ter fé é naquela criatura que está fora. Aí fica padres, pastores, dizendo, você sabe por que a sua vida não muda? Que você está na igreja errada, acreditando no Deus errado. Vem para a minha. Aí começa padre, pastor a brigarem. Eu acho que nós temos que estar a serviço da dinâmica. Acredite em você, graças a Deus. Peça força para que Ele já te dê o que tu está precisando. Mas não, aí quando eu tiro o poder do outro, aí o outro vira. E às vezes sob o pretexto de tirar o diabo de dentro da pessoa, a gente esvazia a pessoa do que ela tem de mais bonito e humano, que é a sua dignidade, a sua capacidade, o seu senso crítico de dizer não. Então você tira e a criatura vira nem sabe nem como um verme, né? Sem pensar. Então o terapeuta comunitário, ou cuidador, transforma o sofrimento em sensibilidade e energia reparadora em um renascer da cinza. Eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. O terapeuta comunitário deve ter habilidade para acompanhar este processo de transformação, tanto do outro como de si. É sempre circular o cuidado. Eu te cuido, eu te dou e aprendo. Vai uma troca, né? Ser cuidador é acolher a diferença sem querer transformá-la. Eu vi, tu votou no fulano, eu vou transformar igual a mim, e vice-versa, o outro só dá briga. O que eu posso dizer, eu votei nele por isso, por isso, por isso. Aí depois de um certo tempo, menino, eu me decepcionei. Pensei que aquela criatura era assim, 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 ele é assada, assada, assada. Agora que você, naquele dia que discordou de mim, parece que você tinha razão, e vice-versa, um vai aprendendo com o outro. Né? Quer dizer, discordar é um dos elementos para conhecer a pessoa. Quando você discorda que alguém, que ele lhe tira disso, que ele tira daquilo, que corta a relação, que corta aquilo, é um poderosinho, é um Nerozinho ali. Eu preciso do olhar do outro diferente de mim, para saber quem eu sou, da mesma maneira que o outro precisa do meu olhar para saber quem ele é. Muitas vezes na terapia, eu ouço uma senhora que diz, olha, aquela vizinha sacudiu o lixo no meu terreiro. Se eu tivesse uma peixeira, se eu tivesse uma faca, eu ia cortar ela bem miudinha. Eu escuto aquilo, eu digo, meu Deus, eu seria incapaz de matar até uma mosca, a gente mata, ainda fica achando que não devia ter matado um bichinho, porque tem direito a viver. E essa criatura faz isso, diz fazer. Por que ela diz isso e eu não digo isso? Aí eu desculpo, porque eu tenho meus valores, eu pertenço a tal igreja, a tal religião, que diz que a gente tem que amar e não matar, que a gente tem que fazer. Aí eu vou até descobrir os meus valores quando eu estou diante de alguém que não acredita em nada dos valores meus. Eu olho e digo, obrigado. Como é que vai brigar de uma criatura que eu não concordo? Porque você me fez rever. Como fazer da convivência e da diversidade uma oportunidade para nos construirmos como pessoa e como sociedade? Querer impor que o outro seja como eu, ou que eu seja como o outro, alimenta a competição, o julgamento
a exclusão e gera muito sofrimento. Eu acho que as patologias do intracelular, a gente conhece quase todas e tem remédio para isso. As patologias do intrapsíquico, nós estamos vivendo na época das patologias das interações, do viver junto, da intolerância, de viver com contrastes. Esse aqui é hoje o desafio, por isso que a terapia comunitária está crescendo, já está hoje em 26 países e está funcionando porque você trabalha a tolerância, a aceitar a diversidade como uma riqueza e não como uma ameaça a si próprio. Vamos lá? Ser cuidador, terapeuta comunitário, é acreditar na capacidade de superação de si e dos outros. Você tem problema, você também tem as soluções. O que eu vou fazer é trazer uma luz para clarear e você vai enxergar, não é a minha luz. Se olhar para a minha luz, vai ficar cega. Ou vendo estrela onde não tem. Olhe para o problema. Então essa é a nossa função. Não é diagnosticar, a não ser que você seja médico das patologias do corpo, parasitárias. Tem que realmente identificar. Não estou falando nesse nível, estou falando no nível da compreensão do comportamento humano, que é um pouco diferente. Então, crer que cada pessoa dispõe de recursos próprios para superar todos os obstáculos. Você é capaz. E vocês vão ouvir durante essa semana, nas dinâmicas, eu sou capaz, eu tenho a força dentro de mim. Você tem que pedir luz, pedir Deus te ajudar, mas já está, não fique atrás, porque aí vão aparecer os mercadores. Eu tenho essa, é mais barata, a minha é de ouro, a minha disso, a minha daqui. Quem quer comprar uma correntinha para andar acorrentado? Tem da enferrujada de ouro. Eu prefiro a de ouro. Eu não prefiro nenhuma. Porque eu quero ser livre. Né? O cuidador é apenas parteiro e parceiro deste despertar. Não é porque eu sou parteiro que eu sou dono do menino, não. Não, o pai é outro, o pai e a mãe é outro. Jamais utilizar as armas da manipulação, como aconselhar, conduzir os passos, fazer isso, fazer aquilo. Isso é manipulação, é colonização. Jamais superproteger, dar passos pelo outro, falar pelo outro, impor verdades e certezas. Isso traz mais problema. E no dia que errar, você fica do jeito que a senhora mandou, eu fiz. Toda superproteção é um atestado de incapacidade ao proteger. Somente uma pessoa é capaz de conduzir sua própria existência, de vir a ser. Ser cuidador, terapeuta comunitário, é se permitir abraçar, expressar sentimentos. Ser presença acolhedora com todo o seu ser. Acolher não precisa falar, tem gente que não gosta de falar. Tem gente que é só o olhar, é só um abraço, é dar um chá, fazer um cafuné. Demonstrar afeto, compartilhar suas experiências. Ninguém melhor do que a própria pessoa saberá o caminho a seguir. Confiar na capacidade do outro em recriar o seu presente, quando percebendo o drama de Judas, vendo ou não vendo, 30 denários é muito pouco, quem sabe poderá ganhar um pouco mais, vou ou não vou, mas o Cristo chega, percebendo, diz, faz o que o teu coração pede, mesmo sabendo que a decisão dele ia ser contra ele. Essa é a coerência mais profunda. Senão diz, como é que você, comendo do meu pão, ainda vem me trair, seu sem vergonha? Olha, turma, vamos dar uma... Não é? Quer dizer, muitas vezes a gente, como terapeuta, faz o outro ter descobertas que às vezes até nós somos o primeiro a ser eliminado, por não vou escutar ninguém, ou por isso ou por aquilo. Quer dizer, essa consciência que a gente tem de... Ele é capaz de recriar e fazer suas escolhas. Ser cuidador, terapeuta comunitário é uma atitude diante da vida, é mais uma atitude do que uma técnica para aplicar. Saber acolher quando abraço a quem eu amo e a quem eu desconheço, até o fedorentinho que vem. Sim. Né? A gente vê, elas abraçam, às vezes tá na terapia, só quer abraçar a menina nova, bonita, e a feinha, velhinha, ninguém quer. A Madre Teresa Calcutá, ela fala muito, teve um americano que foi passar um tempo lá com ela, se aquele menino tá chorando, o que eu faço? Dê um abraço nele. Aí disse que abraçava com a mão e a outra tapava o nariz, a catinha era grande ali, meu Deus, que o menino se acalmou. Então, abraçar cheiroso e a mulher bonita é uma coisa boa. Agora um feinho, um fedorentinho, mijado, com catinha de coisa, se não for amor, meu filho, você não vai fazer isso não. Então,
Saber acolher quando abraço a quem amo e a quem não amo. Quando eu sorrio, quando falo, quando eu escuto as emoções do outro e sou capaz de identificar a minha. Você falou agora da perda, eu me lembrei das que eu tive. Como na época do eu compreendo a tua dor, eu passei por isso. Aí alguém pergunta, o que é que você fez para superar? Olha, o que me ajudou a superar foi eu participar de grupos. Se alguém ligado à igreja, a minha espiritualidade, era eu participar da comunidade. Aí eu fui encontrando outras pessoas e eu superei. Aquela que está vivendo o drama diz, quem sabe, então acho que eu vou começar a sair do fundo da rede, né? Vou começar a sair de casa. Saber silenciar quando sou movido e tocado pela dor do outro, que reflete a mim. Às vezes a gente dá uma lágrima e diz, não, foi um algueiro que caiu. Não, é uma lágrima, porque a sua dor foi tão grande que me reviveu a minha. Não ter vergonha de mostrar a sua emoção. Poder ouvir e aceitar a crítica quando eu erro. Poder sorrir ou acolher a prepotência e a arrogância. Não é fácil. Uma criatura que vem sacudindo pedra e você não fica na sua. Quando ajudo o outro, me ajudo. Quando participo da liberdade do outro, eu me liberto. Quando acolho o outro, eu me acolho. Há uma circularidade no meu agir e no meu ser. Eu dou e recebo. Eu ensino e aprendo. Próximo. Ser cuidador é ser promotor de saúde na comunidade. Promover a saúde pressupõe movimentos criativos, onde ressignifica os acontecimentos. A criatura quadrada, que só pensa no que já foi pensado, e disseram a ele que ele... Eu tinha um professor, René Caes, da Universidade de Lyon, que ele dizia, a pior ideologia é aquela que diz, você não precisa mais pensar, porque já foi pensado por quem sabe. Então você tem que ler só para decorar. Eu fico preocupado quando eu vejo o ministro da Educação, ou pessoas que dizem que estão tirando filosofia, que estão querendo tirar a filosofia das escolas. A filosofia ensina a gente a pensar, a questionar, a procurar mais de uma resposta para um problema. Não ficar na ingenuidade, um problema é uma resposta, um problema é uma resposta. Mas de ver várias respostas para um problema, isso é uma riqueza. Então quando a gente tira uma disciplina que nos leva a pensar, é como eliminar o carro porque está havendo muito acidente. Não é o carro que é mau em si, é o mau uso. Então não é tirar, mas as universidades só estão dando um tipo de filosofia, então vai agora dar pluralidade, várias filosofias. Talvez o erro esteja numa. O que inferniza a vida do cachorro é a pulga. Não é para matar a pulga, não precisa matar o cachorro. Não precisa acabar com a filosofia, porque estaria sendo mal usada. Diversifique. Ajudar a pensar. A educação é ajudar a fazer escolhas diante de um mundo tão diverso e plural. Né? Ser movimento que estimula, ser dança que alegra, ser palavra que clarifica, ser pergunta que abre o novo, é curar-se de toda estagnação de ideias, sentimentos, de toda negação da vida, de si, dos outros, e que nos faz perder o sentido da vida. Aceitar que eu não sei tudo para eu poder me abrir ao novo. Só muda quem aceita o erro. Se eu acho que eu não errei, eu não mudo. Né? Ser dúvida e não ser peso. Ser pergunta e não afirmação. Ser humano com suas limitações e não super-homem. Esvaziar-se de sentimentos negativos para encher-se de esperança. Esse é o cuidador. Você chega arrasado e aquele olhar, aquela palavra, aquele acolhimento, aquele abraço, onde você não precisa dizer nada. O outro já entendeu. Lá nas 4 varas, vocês vão ver quinta-feira. Toda quinta-feira nós fazemos lá esse trabalho. E as pessoas contando os resultados da melhora. Eu sempre pergunto, mas por que você encontrou aqui, minha filha, que não encontrou nos campos que você já foi? Eu encontrei acolhimento. Como assim? Abraço, alguém chegar e dizer, deixa eu lhe dar um abraço, você está precisando dele. Aqui me faz tanto bem. Aí a gente olha e diz, realmente, para sofrimento, o melhor remédio para o sofrimento é acolher com o que eu tenho. Com um abraço. Dona Zilma acolhe com a resinha dela. Outro acolhe
com o violão, outro acolhe com uma dança. Que a gente ir nessa direção. Pode passar. Eu queria que um de vocês lesse em voz alta. Quem tem... Ser cuidador é ser despertador de lembranças. Nas reviravoltas da vida, muitas vezes perdemos o rumo e nos perdemos. Esquecemos quem somos, quais são nossos potenciais, nossa identidade. Precisamos lembrar aos que se sentem culpados, lembrar que são inocentes. Fragmentados, lembrar que são inteiros. Que se sentem feios, lembrar de sua beleza. Cansados da luta, lembrar o direito ao repouso. Fracos e caídos, lembrar o direito de se levantar. Excluídos, lembrar o direito à inserção, à cidadania. Que erraram, lembrar que são humanos. Aos que estão na escuridão, lembrar sua luz interior. Aos que fracassaram, lembrar que podemos recomeçar. Aos que trabalham demais, lembrar o direito ao descanso. Aos que temem o futuro, lembrar as vitórias do passado. Sempre suscitar lembranças e valorizar o esforço feito, o processo e não os resultados. O outro já sabe, mas precisa ser lembrado. Todo mundo. Ser cuidador, terapeuta comunitário, não é dizer o que o outro tem que fazer, mas sim lembrar quem ele é. Quando lembramos quem o outro é, ele recupera sua força, seu elan vital, seu rumo na vida. Tem uma etnia africana, quando uma mulher está grávida, durante os 9 meses da gravidez, a comunidade se encontra para fazer uma canção para aquela criança. No dia que a criança nasce, já está pronta a canção, o vilarejo se reúne para cantar a canção da criança que nasceu. No dia do aniversário dele, em vez de cantar parabéns para você, é cantada a canção dele. No dia que ele faz uma coisa errada, que ele comete um erro, a comunidade se junta, não é para julgá-lo, para cantar, para ele se lembrar do que ele esqueceu. Então eu acho essa parte interessante, que ajudar não é dar conselho, porque dar conselho é dizer, faça o que eu faria no seu lugar, mas o outro não é eu, e eu não sou o outro, nós somos diferentes, né? Mas eu lembrar a quem está caído, que quantas vezes você já caiu e se levantou. Cadê a mulher forte? Cadê não sei o que você acorda, você descobre e vai para frente. Eu acho que esse é o nosso trabalho, ser despertador de lembranças. Então é a arte de cuidar outra pessoa. Você podia ler que você está pertinho aqui? Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquela que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu ajudarei a tornar visível. E isso tudo. Isso é tudo. Isso tudo. Isso é tudo. É do Hermann Hesse, que nem terapeuta era, né? Ele é o espírito dele. Então, não é eu que dou, eu sou um facilitador. Se eu dou, você me deve. Gera verticalidade, gera um que sabe e outro que não sabe. Sim, mas eu sei o que ele não sabe, mas ele sabe o que eu não sei também. Então temos que sair dessa postura. Nada posso dar, já tem. Eu vou despertar o que já é seu. É como diz, a graça você tem. Essa graça que é um dom. Para os que são cristãos sabem. Então a graça já está lá, Deus já te deu. Não é porque eu estou aguando a tua plantinha que eu sou dono dela. Aqui, para resumir, nós temos 2 fontes de conhecimentos que geram competência. A primeira é a academia. Quando você vai para uma faculdade, você incorpora o saber produzido pelos cientistas que te antecederam e você vira um outro. Médico, dentista, enfermeiro. Você cria uma identidade profissional que vai permitir você ganhar o seu dinheirinho. Mas tem uma outra fonte que é a vivência pessoal, a experiência de vida, onde carências e sofrimentos superados transformam-se em sensibilidade e competência, levando às ações reparadoras de outro sofrimento. Aqui nós temos o salário afetivo. Ou seja,
Eu posso amar porque tive uma mãe e um pai muito amoroso. Mas eu posso amar porque meu pai e minha mãe me rejeitaram. Ou seja, a carência gera competência. Geralmente nós damos melhor o que não recebemos. Aqueles que estão cuidando da alimentação das crianças, foi enquanto crianças passaram fome. Aqueles que estão defendendo a paz ou contra a violência das mulheres foram aqueles que testemunharam em seu contexto ou sofreram desse sofrimento. Então, a realidade é uma universidade. Eu aprendo com o conviver. Então, aqui são dois conhecimentos contraditórios. Não tem um certo e um errado. Tem um rico em umas coisas e pobre em outras, e o outro rico em umas e pobre em outras. Quando esses saberes se encontram, se chocam. Mas não é para derrubar o outro. É para gerar calor, luz e a gente criar ritmo, melodia. A criatividade vem do encontro dos contrários, das oposições. Se você quer eliminar a oposição, você rodar em torno de você, daqui a pouco você cai enrolado nos fios que você estava, né? Então nós precisamos. Você vê aqui, as rezadeiras, benzedeiras, sabem hidratar uma criança desidratada. Mas nunca, como os estudantes de medicina, mas elas nunca tiveram aqui. Elas aprenderam com a experiência de vida. Aqui se aprende de uma maneira teórica, que funciona também, mas aqui também. Então, as nossas rezadeiras são nossas parceiras, são nossas colegas médicas, que merecem o mesmo respeito que um colega também que estudou na minha faculdade. Essa é a nossa proposta, a nossa maneira de trabalhar. Ver na diferença nas benzedeiras, por isso a Dona Zilma está conosco, a Fátima chega amanhã, a gente participa porque elas têm uma competência, elas são ricas naquilo que eu sou pobre, ou que muitas vezes nós, no mundo acadêmico, somos pobres. Vamos lá? Essa é uma outra ideia básica do nosso trabalho. Minha primeira escola foi minha família. E o meu primeiro mestre foi a criança que eu fui. Geralmente nós atribuímos as nossas competências a livros que lemos, workshops que fizemos, jamais algo que nós superamos, que eu superei. Porque se eu acho que o meu valor vem das coisas que vêm de fora, eu sou nulo. Mas se eu também vou dizer, olha, a minha criança teve um pai violento, ou a meu filho teve um pai ausente, ou uma mãe que não cuidou de mim, e hoje eu me tornei um pai cuidador, eu dou a meus filhos aquilo que eu não recebi. Obrigado, minha criança, você foi meu mestre. Obrigado por você aprendeu naquela dor, não foi em vão. Eu, adulto, reconhecer que é isso que é o empoderamento. Eu me empodero quando eu digo, eu não tenho vergonha de mim. Eu sou o que eu sou. Eu aprendi assim, eu sou assim. Né? Só nos empoderamos quando compreendemos que eu sou sujeito daquela história. Pode avançar. Só reconheço devagar. Só reconheço no outro aquilo que eu conheço em mim. Veja como é interessante. Ninguém melhor do que uma vítima identifica outro. Às vezes a criatura vitimizada é aqueles olhinhos miudinhos, aquela respiração, dá-me força, Jesus. Quando você olha, você já conhece aquilo. Daqui a pouco parece que a gente se conhece há anos. É dois coleguinhas, tem a mesma problemática. Um desconfiado, já encontra o desconfiado. Um desconfiado já chega assim, olha para a outra também se escondendo. Então, aquilo que eu mais detesto no outro é o que eu não suporto em mim. E aquilo que eu mais admiro no outro é o que eu ainda não tenho, mas queria ter. Às vezes é muito comum um homem sisudo casa com uma mulher alegre, feliz. A riqueza de um é... Isso aqui está na nossa cultura. Numa dessas secas do Nordeste, Jesus um dia veio visitar, chegou a uma casa e tinha uma mulher varrendo o terreiro e disse, Dona Maria, me arranja um copo d'água. Aí a mulher saiu com 4 pedras na mão. Vai pedir água no outro canto. Na hora para buscar água, que é 2 quilômetros a pé carregando nas costas, não tem cristão que me ajude. Mas na hora de beber, todo mundo quer beber. E quando Cristo foi saindo, disse, Deus te deu um marido bem manso. Aí foi para outra casa, outra mulher varrendo terreiro, arrumando. Dona Maria, me arranja um copo d'água. Pois não, seu Zé, se abanque.
Por falar em água, já tem uma fervendo, já vou fazer um cafezinho. Por falar em cafezinho, tem uma goma fresca, já vou fazer uma tapioquinha. O Cristo não ficou para dormir, porque tinha outras coisas para fazer, mas a mulher deu o que ele não pediu. E quando ele foi sair, disse, Deus te deu um marido bem duro. Aí São Pedro disse, Senhor, eu não estou mais entendendo nada. A primeira foi dura que só o cão tu desejou para ela, um marido manso. A outra foi tão boa que até a que a gente não pediu, ela deu. E tu desejou o pior, que é o marido duro. E o Cristo disse, Pedro, o que faz a força de uma parceria, de uma união, é a diferença e não a igualdade. Cada um é rico naquilo que o outro é pobre. Aquela primeira, a mulher só razão pura. Na hora de dar água, ela pensou no trabalho que ela teve para ir buscar, etc. Ela é racional. Coraçãozinho de beija-flor. Só dá certo casar com um homem com um coração bem grande e a razão bem miudinha para ele ensinar ela a ser mais amorosa e ela ensinar ele a ser um pouco mais racional. Aquela primeira, coração de boi, bem grande, dá certo com o marido, mas, né? Mais ranzinza, mais racional, para que ele ensine a ela a ser generosa, mas não tanto, e ela ensine a ele a ser mais generoso. Então o segredo de uma parceria, de uma unidade, é a diferença. Por isso que é importante nós termos partidos diferentes, opiniões diferentes. Não vamos diabolizar só porque não é do meu time, é o diabo, é o Satanás. Vamos acabar com isso a nível nacional. Mas talvez seja parte da nossa maturidade. A gente vai precisar amadurecer para ver que não concordar com as ideias do outro não é meu inimigo. É alguém que, quando ele questiona, eu revejo a minha. Né? Então, o sofrimento que eu vivi é ele que me anima a restaurar aquilo que eu já conheço. Por que eu quero dedicar os meus cuidados às crianças famintas? Dê uma olhada. Eu passei fome. Eu sei o que é isso. Por isso que eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Então é o sofrimento da minha história que vai me levar a por isso que eu quero defender as crianças. Se a minha história é conflito familiar, eu quero ser um terapeuta para trabalhar a mediação, que eu não quero que os casais se separem de forma desastrosa porque faltou uma mediação. Então vejam que a nossa atitude tem a ver com a nossa história. Eu vou pedir a vocês, mas daqui a pouco nós vamos aprofundar isso, que cada um dê uma olhada na sua história. Por que é que eu quero fazer isso? Não é por acaso. Se inscreve na minha história. Próximo. Nesse sentido, cuidando do outro, eu resgato a minha história pessoal e a minha história familiar. Só que, pode avançar, a minha antiga dor torna-se fonte de competência saneadora. Se eu olho para a minha história e eu estou na continuidade dela, cada vez que eu cuido, eu revisito e me conserto e me conserto, eu vou crescendo. Né? O gemido de outrora, que pode ter sido abandono, o que for, torna-se voz interior que me vocaciona. Cada vez que eu vejo aquilo, eu digo para uma ação solidária, voltada sobretudo para aplacar aquilo que eu já vivenciei. E quando eu vejo o outro resolvendo, eu resolvo a minha também. Olha como nós somos parceiros, nós crescemos juntos. Ou seja, o cuidador com a sua ação resgata a sua própria história. Cada vez que eu cuido, eu revisito a minha história e sou beneficiário, clarifico a minha. E aí nós vamos crescendo juntos. Nós temos o sofrimento, eu falei do sofrimento e da patologia. O sofrimento pode passar tudo. Para algumas pessoas conduz ao fatalismo. Tudo que eu faço não dá certo, só dá errado. Eu vou me acomodando, eu não começo, perco a confiança em mim, uma atitude de fracasso, de desvalorização, dependência, e eu sofro da síndrome da miséria psíquica. O que é a síndrome da miséria psíquica? É eu não acreditar mais em mim, é eu não acreditar no outro e não acreditar no futuro. A minha vida está pifada. Por isso que o trabalho, nós vamos trabalhar aqui, que é o resgate da autoestima, que cada um saia aqui mais confiante em si. Seja capaz de exorcizar, de botar fora aquilo que você, por gentileza, por educação ou por ignorância, guardou. Sem negar o teu passado, sem negar os teus valores. Esse é o nosso trabalho. Então, enquanto uns que vivem nessa dor e no sofrimento, outros, o mesmo sofrimento, olha, transforma-se,
em sensibilidade, em energia reparadora e possibilita construir uma nova ordem social. Aí vocês vão ver qual é a minha competência. A minha competência, eu quero trabalhar com os velhinhos. Ai, como eu adoro trabalhar com velhinhos. Como é que esse dom se inscreve na tua história? Aí você vai ver, quando eu nasci, minha mãe morreu. Quem me criou foi meus avós, velhinhos que cuidaram de mim. É como se houvesse uma gratidão, um desejo de restituir aquilo que eu recebi. Então, quando eu estou bem na minha profissão, é quando eu estou em sintonia com a minha história. Quando o que eu faço para o outro, eu também sou beneficiário. Senão, eu sou um robô, faria melhor do que o que eu faço. Né? Próximo. Quem gosta de poesia aqui? Messias. Você gosta de poesia? A pedra, Antônio Carlos Vieira. O distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor, usando-a, construiu. O camponês, cansado da lida, nela repousou. Para meninos, foi brinquedo. Drummond a profetizou. Poetizou. Já Davi matou Golias e Michelangelo extraiu-lhe a mais bela escultura. Em todos estes casos, a diferença não esteve na pedra, mas no homem. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitá-la para o seu próprio crescimento. Cada instante que passa é uma gota de vida que não volta mais a cair. Aproveite cada gota para evoluir. Das oportunidades, saiba tirar o melhor proveito. Talvez não teremos outra chance. Estou aqui em outro aspecto. Como nós vamos trabalhar com a convivência e o nosso sofrimento tem muito a ver com a relação com os filhos, com os pais, com o marido, com a mulher, no trabalho, essas nossas dores é mais ligada à convivência. Então, duas coisas importantes. É a tolerância, é o respeito da diferença. Se o outro é igual a você, não tem coisa pior do que aquela criatura que diz: se você quiser, eu quero. O que você quer comer? Chega uma hora que ninguém aguenta aquela sombra que nunca diz não. Só é sim, sim, amém, amém, amém. Chega uma hora que o diabo sai desse encosto perto de mim, né? A gente gosta às vezes diz: não, eu queria hoje uma coisa. Vamos. Às vezes no casal tem isso. Você prefere comer essa carne? Não, o que você escolher tá bom. O que você escolher tá bom. Vai criando uma relação de dependência que muitas vezes o outro se anula, termina comendo o que não gosta só para poder fazer o outro, né? Então, as diferenças, os ritmos, as contradições. E perdão é a faxina da alma. Veja que a palavra perdoar, ela é composta de duas outras palavras. Perder e doar. Perder o quê? Perder o ódio que alimenta a violência. A mágoa que envenena a vida. Perder a possibilidade de vingar-se e assim alimentar o ciclo da violência. Quando eu perco, eu me dou o quê? Me dá a possibilidade de libertar do sofrimento, das doenças, como a gastrite, se sentir livre no agir, no caminhar, sem o peso do ressentimento e sem a amargura do vitimizado. Então, veja que, por isso que tem o perdão. Perdoar é perder, joga fora esse lixo que jogaram em ti. Agora, se eu for dizer, eu jogo o lixo que tu jogou em mim, se você for um bom inimigo, você vai dizer, não, continue para você apodrecer com ele. Então eu não estava precisando que o outro me diga, te perdoo. Ele me perdoou. É meu lixo, eu posso dizer, desculpe por eu ter jogado em você, eu que devia ter jogado no lixo, joguei em você. Foi um equívoco meu, né? A gente se equivocou, né? Vamos lá. Aqui eu fiz, olha, nós temos que sair desse campo energético. A física quântica nos explica isso melhor. Quando duas pessoas, ou eu, estou magoado e ressentido, sai de mim uma flechinha de raiva, seu sem vergonha, vai me matar, se um dia te pegar. E o outro que bate no outro, e o outro também. Então esse campo energético fica pesado, cansativo, deixa você completamente arrasado, porque a energia que vem volta, que vem a sua raiva e a raiva do outro, chega uma hora que você adoece ou dá uma trégua. Então,
tem uma das vivências que nós vamos fazer, que vocês estão relaxando, eu vou pedir, vamos sair desse campo do ódio e da raiva, que está saindo da sua mente a raiva, o ódio, vamos botar uma cor vermelha, que é a raiva do sangue, e sair desse lugar, e a única forma de sair é pelo perdão, que é perder o ódio que alimenta a violência, a mágoa que envenena a vida, perder a possibilidade de vingar-se e alimentar o ciclo. Só é possível pelo perdão. Então, esse é o perder. Você tem que perder o que está saindo de você, volta para você. Se é ódio, volta ódio. Se é raiva, volta raiva. Você sai e entra no próximo. O campo energético, aí você vai dizendo, eu me perdoo, eu te perdoo. Eu me perdoo, mas não é pensando no sem vergonha. Porque aí você, quando você diz, você merece, aí é que volta de novo. Né? Você pensa na humanidade. Meus avós, bisavós, eu me perdoo, te perdoo. Claro, para a criatura, sai daí, eu te perdoo. O perdão é que empurra ele. Né? Eu me perdoo. E daqui a pouco, como aquela energia que saiu da compaixão, ela volta em forma de bem-estar. A mágoa só faz mal a quem guarda. Guardar mágoa é como tomar veneno e esperar que o inimigo morra. Vai morrer você, minha filha. Então, eu me perdoo, eu te perdoo. Perdoar não é esquecer, e sim compreender que não se pode crescer ficando preso ao sofrimento. Não cresce, aborta. Muitas vezes a dificuldade de perdoar é a única coisa concreta que a criatura tem, que é o sofrimento. Que é com aquele sofrimento que eu vejo o pastor, que eu vejo o padre, que eu vejo a professora, que eu vejo o psicólogo. Aí você me tira o meu sofrimento, meu Deus, é a solidão. Né? Então muitas vezes tem isso. Para sorrir, temos que ter a boca vazia. E agora nós vamos terminar com essa metáfora, que vai ser o objeto do nosso dia. A ostra e a pérola. Eu pediria, pode passar. Cada pessoa vai ler uma frase. Vamos começar daqui, porque vai assim. Uma ostra que não foi ferida não produz pérola. Próximo. Pérolas são produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Tu, rapaz, não tá assim? Tu tá nessa fila? As pérolas são feridas curadas. Próximo, pastor. Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma ostra que não foi ferida de algum modo não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de alguém? Então produza uma pérola. Todo mundo. Então produza uma pérola. Vamos lá, todo mundo. Próximo. Cubra suas mágoas com várias camadas de amor. Infelizmente, são poucas as pessoas que se interessam por esse tipo de movimento. A maioria aprende apenas a cultivar sentimentos, deixando as feridas abertas, alimentando-as com vários tipos de sentimentos pequenos, e, portanto, não permitindo que cicatrizem. Próximo. Vai. Assim, na prática, o que vemos são muitas ostras vazias. Não porque não tenham sido feridas, mas porque não souberam perdoar, compreender e transformar a dor em amor. Um sorriso, um olhar, um gesto, na maioria das vezes, fala mais que 1000 palavras. Então existe uma correlação entre a ferida e a pérola. Aquelas pessoas que na gravidez
foi um problema, porque não foi desejado, que a mãe adoeceu, ele tem uma tendência a querer ser a solução do problema dos outros. Ele vira bombeiro da humanidade. Então ele pode ser infeliz achando que ele é um problema, como ele pode ser infeliz querendo ser a solução do problema dos outros. É aquela criatura que se mete em tudo. Sob o pretexto de estar resolvendo o problema dela, do outro, na realidade ela está querendo resolver o dela. Para aquelas pessoas que se sentiram presos, tem a tendência a valorizar a liberdade. Não? Quem não foi planejada, valoriza o planejamento. Isso aqui eu tenho observado de tanto fazer esse trabalho, que aquelas que não foram planejadas, ela planifica bem direitinho as coisas, tudo organizado na prevenção. Eu na vida. Você? É interessante, Minha né? mãe engravidou um mês depois do primeiro filho. Ela tinha 19 anos, ganhou meu irmão e um mês depois engravidou de mim. Eu escapulei. Pois é. Quem foi rejeitado tem uma sensibilidade muito grande para acolher. E ele vai acolher exatamente como ele não foi. Então a carência gera competência. Quem fez sofrer, quase matei minha mãe no parto, tem uma tendência de querer ser bonzinho. Quem é bonzinho é bestinha. É explorado. Não queiram ser bons. Quem é bom é besta. Procure ser justo, se incluindo. O sim e o não é em função, não é em função do estado de espírito. Se eu estou com raiva é não, se eu estou feliz e alegre é sim. O não e o sim é em função de princípios. Eu tenho que ser justo comigo e com os outros. O outro é tão importante quanto eu. Eu não posso estar me sacrificando porque o outro é mais. Se o outro é mais, você é menos. E se você é menos, você não está seguindo os valores, pelo menos da nossa cultura cristã, você não está usando um valor cristão. Quem nasce depois de aborto tem uma tendência de procurar trazer a vida. É o irrequieto dentro de casa. Que é como se chamasse a atenção para a vida. Olhem para mim, olhem para a vida, deixe de olhar para os mortos que vieram anterior. Muito interessante. Então, antes da gente fazer diagnóstico psiquiátrico para os irrequietos, né, que a gente dê uma olhada no contexto familiar que a gente vai compreender. Então, as pérolas são respostas às agressões. Vai? Mas cuidado para você não ficar apenas reagindo. Procure a sua síntese. Que é o que nós vamos fazer na parte prática, onde cada um vai procurar ver a minha pérola e qual foi a minha ferida. Né? Próximo. Então, o que eu faço hoje se inscreve na minha história de vida. Então, tem duas perguntas para nós começarmos o nosso trabalho em pequenas equipes. Primeiro, qual foi a minha pérola? Qual é a minha pérola e qual foi a minha ferida? Ou seja, qual é a minha competência hoje? Eu gosto muito de fazer um trabalho como professor. Mas qual é a criança que mais me chama a atenção, que eu mais me dedico? É a tímida. Aquela criança tímida. Eu tenho uma paciência. Essa é a tua pérola. Qual foi a ferida? Geralmente, não é porque eu fiz um curso muito bom, não tem nada a ver. Quando eu era criança, eu era tímida e os meninos ficavam mangando de mim e a professora, cada vez que eu nem me perguntava, que ela sabia que eu tinha, esse é tímido, não adianta perguntar. Então, olha como ele transformou aquilo. Então, uma coisa que era uma vergonha, uma humilhação, eu começo a resgatar e dizer, olha como a minha criança, mesmo na dor, ela transformou. Olha que hoje eu sou incapaz de fazer com os outros o que fizeram comigo. Que coisa bonita. Aí eu começo a me amar. Eu começo a dizer, olha como eu sou legal. Né? Então, são essas duas que nós vamos fazer. E vocês vão entender por causa desses bichinhos que você tem. Vamos para cá. Esses animaizinhos que vocês escolheram, quando a gente faz um grupo grande como esse, que vem gente de toda parte, nós temos aqui até da Bolívia, dois bolivianos, ou quando tem gente que não se conhece, a tendência é que os psicólogos formem os grupos, e aqui nós vamos fazer o grupo pela sensibilidade. Ela escolheu a águia, então as águias vão se juntar e formar uma equipe para fazer esse trabalho. Quem pegou o lobo, então você já tem algo em comum, é uma maneira bem nordestina da gente juntar os grupos pela sensibilidade. Pode sentar. E nós vamos terminar com um videozinho. Conseguiu? O Fag, te concentra aí.
Ele tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo? Tá onde? Não, mas. Tá. O que você. É o filminho? Então nós vamos passar um vídeo, vocês em casa podem assistir no Menestrel. O Menestrel, se vocês entram no Google, é muito interessante a mensagem, que é um dos trabalhos do Shakespeare, mas muito interessante sobre o cuidado. Qualquer coisa. Bota play. Se não tiver o áudio. A gente vai dividir em grupos pelos animais, né? Os coelhos formam um grupo. Aí tem o grupo interessante dos animais solitários, que só eles escolheram. Então tem 3 que só escolheram um bicho. Então tem algo em comum. Os solitários, os animais raros, né? Vai ser um tatu, outro uma cobra, outro um inseto escondido. Aí a gente termina fazendo. Então o Menestrel, vocês entrarem Vai dar tempo aqui. no Google, você bota Menestrel. É uma mensagem muito boa. Falta só botar aqui o play, né? É, mas tem que. Eu Tá achei, conectando lá primeiro. eu achei o menestrel aqui. Então, conectou? Agora tem que pegar o Bluetooth. Tá, começou aí o teu, né? Então bota lá, bota Só um esse pouquinho aqui. não, que eu tenho que botar no Bluetooth agora. Pronto. Deixa eu pegar o Bluetooth agora. É Ei, que ele vai botar. não, vamos de Ele lá. não tem não. Tem? Ele Não achou? conexão, não. Cadê o Bluetooth que liga a caixa? Tá ligado, meu filho. J Esse aí, Goiás esse aqui. embaixo, não? MacBook? Não. Então, o J Procura. Goiás. Vamos ver se esse aí. É esse aí, tá tudo ligadinho Eu aqui. já vou é só- ligar aqui direto. É só pra entrar aqui. E a caixinha? Conectou? Tá Não, procurando. tá vendo? O que não tá pegando? Tá ligado. Ela tá ligada. Foi esse, ó. Tá ligado aí? O seu Bluetooth também tá ligado? Sim, tá procurando. Já detectei o sinal. Ah, tava desligado, né? Vem, qual é? Acho que esse aí, né? Vai passar. Esse aqui? Ah, então. Então durante vocês vão ter em torno de 40 minutos Então já vou entrar. para Posso? conversar sobre qual foi a minha ferida, qual foi a minha. Às vezes você não acha. Você aprende. Pronto, então vamos lá. Depois de algum tempo você aprende a diferença. Aumenta o som. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos.
Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Aí volta para aquelas duas perguntas. As duas perguntas. Ok, você viu como tem muito a ver com o que nós vamos fazer esses dias aqui. Então agora eu vou me despedir do pessoal que está online, de dizer que é uma pena que vocês não vão poder acompanhar com a gente, que isso aqui foi uma panorâmica, um pouco a nossa filosofia, a nossa metodologia de trabalho. E a gente vai se encontrar novamente quinta-feira, de 9h30 às 11h, lá no Projeto Quatro Varas, para ver como é que isso acontece lá na comunidade. Aqui a gente vai fazer um trabalho para si, né? Nós vamos cada dia fazer, depois nós vamos trabalhar as pérolas de cada um, né? O simbolismo da mensagem do animal que cada um escolheu, e ter as nossas vivências. É um curso mais vivencial, mais prática, onde você vai trabalhar corpo, mente, né? Vai ficar, porque o nosso conceito de educação é ensinar a cabeça para pensar, as mãos para agir, o coração para sentir e os pés para caminhar. E isso a gente faz quando a gente junta teoria, prática, razão, emoção, criando esse diálogo entre os nossos três cérebros. Então, quinta-feira, a gente se encontra lá.